Programa Espírita, Quarta Dimensão. Quando o assunto é neuroplasticidade, não há como deixar de mencionar os estudos pioneiros conduzidos por Michael Merzenich, professor emérito da Universidade da Califórnia, São Francisco, Estados Unidos. Desde os anos de 1960, quando ainda predominava entre os neurocientistas a ideia de que o cérebro seria um órgão estático, pré-moldado sobre estrita ordenação genética. Merzenich defende que é possível, ao longo de toda a vida, criar novos circuitos e conexões neuronais em respostas a estímulos e experiências, o que resultaria em mudanças funcionais. As teorias sobre a neuroplasticidade formulada por Merzenich e outros neurocientistas contemporâneos abriram perspectivas revolucionárias, tanto para as crianças com dificuldades de aprendizagem, como para pessoas com lesão cerebral decorrente de trauma ou de doença como o acidente vascular. Dessa forma, chegamos então à seguinte conclusão: podemos em muito modificar as estruturas do nosso corpo a partir da força de vontade, o qual é acionada por nós, almas imortais. Não desanime, use o atributo da inteligência para tornar-se mais feliz. E tem mais, somos um acúmulo de experiências milenares. O estudo da reencarnação promove esse conhecimento. Pense, repense, avalie tudo e mãos à obra. Afinal, somos herdeiros da imortalidade. O Quarta Dimensão já começou. Caibar de Souza Schuttel nasceu em 1868. Foi um divulgador espírita, político, farmacêutico e filântropo brasileiro. Teve grande importância na história do espiritismo e de Matão, tendo sido fundamental em sua elevação de povoado para município. Era respeitado por todos na cidade em sua época, chegando a comprar com seus próprios recursos o prédio para instalação da prefeitura. Foi consagrado com o título de o pai dos pobres da cidade. Dava remédio de graça às pessoas carentes e utilizava sua própria casa para acolher os doentes. No dia 15 de julho de 1905, fundou o Grupo Espírita Amantes da Pobreza, atual Centro Espírita O Clarim, o primeiro centro espírita em toda a região daquela zona paulista. No mês seguinte, fundou o notório jornal chamado O Clarim, em formato pequeno, que logo se ampliou, atingindo no século XX a tiragem de 10.000 exemplares. Desencarnou em 1938. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações no tempo e no espaço. Hoje, presença agradável de Fábio Costa, tornando-se um verdadeiro propagador das boas mensagens à luz do Espiritismo. Já é um participante mesmo da AD, assim como Carlos Cardoso, professora Jacira Matias, quando solicitado para visitar algumas instituições levando doutrina espírita, não se faz jogado pela segunda vez. Assim como ele não se fez jogado pela segunda vez. Fiz o convite, está aqui conosco. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Douglas?
mais uma vez eu não posso me furtar ao seu pedido, ao seu chamado. E eu vou ser sincero que eu fico muito feliz quando você me convida. É uma alegria que a gente estuda. E nada melhor do que, como disse Emmanuel, divulgar a doutrina espírita é uma espécie de caridade, é uma forma de caridade. E é o que você faz aqui brilhantemente no seu trabalho, divulgar a doutrina espírita. A doutrina espírita séria. Sim, falou muito bem, doutrina espírita séria. Fábio, é porque fazer o bem nos faz bem, né? Então a gente vê o resultado desse programa. Esse programa ele tem já uma audiência muito boa. O Palhaço Chantilly, que tem essa coragem de deixar o número do telefone dele, as pessoas entram em contato, inclusive pede até, dão sugestões de tema, que é o que nós vamos trazer hoje. E não poderemos, lógico, de citar o Livro dos Espíritos, Bênçãos e Maldições, questão 567. Costumam os espíritos imiscuir-se em nossos prazeres e ocupações? E eis a resposta dos imortais. Os espíritos vulgares, como dizem, costumam. Esses vos rodeiam constantemente e com frequência tomam parte muito ativa no que fazeis, de conformidade com sua natureza. Cumpre se aconteça, porque para serem os homens impelidos pelas diversas veredas da vida, é necessário que lhes executem ou moderem as paixões. Aliás, excitem e moderem as paixões. E Fábio, tudo é uma condição de aprendizagem, né? E eu vejo assim até como uma questão de livre-arbítrio. Lembrando que Paulo, o apóstolo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Suas considerações aos nossos telespectadores. Exatamente. O apóstolo Paulo foi muito feliz quando ele levantou essa questão. Tudo me é lícito, você pode fazer tudo, mas você tem que ver o que lhe convém. Você tem que ver aquilo que você pode fazer. Iniciando a interpretação da pergunta, vamos para a palavra mais difícil, a palavra imiscuir-se. Segundo o dicionário Aurélio, é aquele velho ditado. O que é imiscuir? É você se meter onde não é chamado. Então, os espíritos se metem onde não são chamados? Sim. Os espíritos vulgares? Sim, eles se metem onde não são chamados. Muita gente fala, mas por conta disso, se o espírito está conosco em todos os lugares, será que um ato sexual é algo que ninguém pode fazer porque os espíritos vão estar lá observando? O ato sexual é algo sagrado, é algo que é da criação. Só que nós não temos o conhecimento ainda, ou a maioria não tem o conhecimento da santidade que é o ato sexual. Quando é um ato sexual com sua companheira, um ato sexual respeitoso, os espíritos se afastam. Agora, aquelas situações em que não existe respeito, aquelas situações em que existem as traições, aquelas situações onde existem o desrespeito à figura humana, tanto masculina quanto feminina, esses sim, esses espíritos de que se trata a pergunta, eles estão se metendo exatamente onde não são chamados. E daí aquelas pessoas sofrem as consequências dos seus atos. Muitas das vezes nós fazemos ações, nós somos levados, impelidos a fazer determinados atos que nós nem queríamos fazer, ou quando nós nos damos conta, por que nós fizemos isso? É justamente por isso, pela influenciação espiritual, que os espíritos, quando pegam pessoas que estão vibrando naquela situação, muitas vezes baixa, nos incentivam, nos influenciam a fazer. Quer dizer que o espírito tem a autoridade, o espírito tem o poder de mandar eu fazer alguma coisa? Ou o espírito tem o poder de pegar na minha mão e fazer? Não. Mas se você estiver numa sintonia em que você permita que isso aconteça, sim, através da influenciação que ele vai exercer sobre você, ele vai ter esse poder de você fazer atos que você não queria fazer. Muito bem. Fábio, tu gosta de dar bons conselhos para as pessoas? Sim. Todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta de dar bons conselhos. E às vezes quando uma pessoa está fazendo algo de errado,
você sendo muito próximo a essa pessoa, mesmo a pessoa não pedindo, às vezes você chega com jeitinho e diz, meu amigo, minha amiga, eu queria falar, você gosta de fazer também isso? Todos nós gostamos. Todos nós gostamos. Para nós entendermos os espíritos, dizem os imortais, no livro dos espíritos, basta a gente comparar o nosso comportamento. E é assim que os espíritos se aproximam de nós. Alguns respeitam a nossa liberdade, mas outros vêm pelos vínculos mentais e pelos gostos que temos. Então, tudo me é lícito, mas eu tenho que saber por que eu estou fazendo tal atitude. Você colocou aí a questão sexual, mas vamos passar mais adiante. Que muitos jovens, Fábio, eu acho interessante a juventude a 500 km por hora, alguns jovens chegam comigo e dizem, mas Douglas, eu vou me tornar espírita, a minha mediunidade ela vai ser trabalhada, eu vou deixar então de ir para a balada? Eu disse, não, meu amigo, exatamente. Você pode ir para a sua balada. Pelo contrário, você tendo o conhecimento, você vai sentir as energias do ambiente e você vai identificar se pode ou não ficar ali. E tem mais, Fábio. Em alguns eventos que eu vou, eventos de grande proporção, às vezes quando eu chego, eu sinto os benfeitores espirituais daquele evento, do bem. Benfeitores espirituais do bem. Sabe o que eles fazem comigo, Fábio? Eles me conduzem a um local seguro. Praia, certo? Clubes. E aí o que acontece? Porque eu estou na boa sintonia. Agora, se eu chegar com aquele sentimento de desordem, de querer briga, quem é que vai estar me aguardando? Os espíritos da desordem. E é para onde eles vão me levar? Para onde está a massa de desordeiros, tanto materiais como espiritual. Então, os espíritos, eles interferem sim na nossa vida. Mas quem dá a condição é o meu livre-arbítrio, né, Fábio? Exatamente. É um engano falar que nós vamos em determinados ambientes e não existem benfeitores lá. Isso é um tremendo engano. Senão, as pessoas que se dizem pessoas de bem não iriam em tais lugares. E se eles não vão em determinados lugares, como é que a ajuda vai chegar para aquelas pessoas que estão ali naquele ambiente? Um exemplo que vemos aí, massas de irmãos sofredores ali numa região da Cracolândia, por exemplo, em São Paulo. Se ali só tiverem espíritos que estão se miscuindo no mal, ali só tiverem espíritos que estão sintonizados no mal, como é que a boa ajuda vai chegar para aqueles irmãos? Se os benfeitores não chegarem lá, se irmãos não chegarem lá no intuito de ajudar, como é que aquele pessoal vai ser socorrido? Então é o lei do engano. Que falar, um jovem, você vai ser espírita, a partir de hoje você não vai poder fazer mais nada que um jovem faz. Ele pode fazer tudo. Só que o que vai acontecer? Ele vai começar a perceber que vão ter determinados lugares que ele não vai sentir mais aquela afinidade com aquele lugar. Ele vai chegar em determinados ambientes que ele vai falar, olha, aqui não é mais um ambiente que eu estou tranquilo, que eu estou gostando. A própria lei da física dela... A própria lei da atração. Ela repulsa. A própria lei da sintonia. Então ele vai chegar em determinados locais e vai falar, olha, não estou mais legal aqui, não vou sair brigado com ninguém, não quero brigar com ninguém, mas não venho mais nesse local. Então esse é o melhor tipo que existe de conscientização. É você tomar consciência que aquele local não lhe faz bem. E Fábio, é uma coisa assim que a gente vem observando, graças a esse espaço que nós temos na TV e nas redes sociais, jovens nos procurando, porque eles não querem cair depressão, ideia do suicídio, eles querem se reconciliar com os familiares. O que o jovem mais pede hoje em dia, e jovem de todas as idades, que tem gente aí de 60 que tem uma mente jovial muito grande, simplesmente respostas concretas, respostas que atendam realmente à lógica. E isso o Espiritismo ele proporciona, porque ele vai mostrar através de análises científicas de que você pode aproveitar muito a sua potencialidade orgânica, porque nós estamos numa experiência dentro de um corpo de carne. Se o meu corpo é potencializado,
eu vou enferrujar essa máquina? Negativo. Então fica aquela dica, né, Fábio? Não se enclausure, esse é o primeiro ponto. Não tenha medo de viver, mas sempre busque pessoas que realmente possam acrescentar mais felicidade a você, né, Fábio? Exatamente. Essa é a missão de ser pai hoje em dia, com essa gama de informações que os jovens têm, não é uma missão fácil. Aquelas pessoas que têm filhos, independente da idade, que é uma tremenda de uma situação que não existe você falar que seu filho cresceu e ele não vai mais dar problema. Ele vai, como todos os filhos fazem, isso aí é o ciclo da vida. Mas é uma missão muito árdua, a missão dos pais, porque, por exemplo, os nossos pais, eles se preocupavam conosco, tivemos os problemas da nossa época, mas a nossa gama de informações não era tão grande quanto a gama de informações de hoje. Então a minha mãe, a sua mãe, se preocupou um pouco menos com a nossa criação do que nós nos preocupamos com a criação dos nossos filhos. Mas é aquele negócio, né, Fábio? Cada época é o seu desafio. Cada época é o seu desafio. Isso não desafio. quer dizer que a gente esteja tão desprotegido. Exatamente. Hoje nós temos o quê? O atributo da inteligência. A neurociência explica que a mente ela está muito acelerada e dá para você organizar o processamento das informações. Então, na minha geração, o pensamento funcionava de uma determinada frequência. Hoje é mais acelerada. E não é para o pai desistir, né? Não pode desistir. Não pode desistir. A gama de informações está muito grande. Qualquer jovem de 5 anos hoje, ele tem acesso às redes sociais, em que ele vê situações positivas e situações muito negativas. Então, justamente isso. Os espíritos, eles podem se meter onde não são chamados? Sim. Mas nós é que abrimos a porta. Se nós não abrimos a porta, eles não vão ter força de ação sobre nós. Com certeza, por isso vamos trabalhar o atributo da inteligência para entender as coisas de Deus. Um recadinho dos benfeitores espirituais, que nós possamos buscar sempre Deus, buscar entender as suas leis e nos entender dentro desse contexto. E você quer aprender mais? Aprender mais espiritismo de uma forma muito mais alegre? Aí vem ele, o Palhaço Chantilly e toda a sua equipe no Clube da Alegria Espírita. Depois eu volto. Residencial e pousada Minuano, Salinópolis, Pará. Estrada principal do Atalaia, bem próximo à praia do Atalaia. Venha desfrutar do conforto da Minuano. Faça sua reserva. 91 991 669817. E aí, galerinha, o nosso abraço a todos vocês. Começando mais um Clube da Alegria Espírita. Esse encontro de todos os domingos. Eu aqui e você na sua casa, na sala, na cozinha. E você no restaurante, nas lanchonetes. O programa Espírita Quarta Dimensão em todos os lugares. Onde você estiver, nós estamos lá com a ciência espírita. Isso é assim, gente, nos nossos domingos, esse encontro maravilhoso. Olha aí, enquanto isso, eu vou dar uma volta com os amigos aqui na praça. Depois eu volto. Bora fazer o seguinte, daqui a pouco eu volto. Você não sabe? Então fique sabendo! As expressões frio na barriga ou borboletas na barriga, usadas para descrever a sensação de nervoso ou ansiedade, não são de todo apenas os sentidos figurados das palavras. Elas acontecem porque, muito provavelmente, você está recebendo sinais de uma fonte inesperada, seu segundo cérebro. O intestino ganhou o apelido de segundo cérebro não à toa. Há cerca de 100 milhões de células nervosas revestindo o órgão e outras partes do sistema gastrointestinal que vai do esôfago ao reto, região que os cientistas também chamam de sistema nervoso entérico. Esse número é maior do que a quantidade presente na medula espinhal ou no sistema nervoso periférico.
E ali, o intestino é o órgão que agrega a maior coleção de neurônios. Como o intestino e o cérebro se comunicam? Um grosso cabo de neurônios corre entre a base do cérebro e o intestino, formando o nervo vago, o nervo craniano mais longo do corpo humano. Ele serve como uma via de informação bidirecional, com o cérebro e o intestino enviando mensagens um para o outro na ordem de milissegundos. 90% dos neurônios do nervo vago transportam informações do intestino para o cérebro, e não ao contrário, o que explica o motivo de os sinais gerados no intestino influenciarem diretamente o cérebro. Os neurônios mais próximos do interior do tubo digestivo alertam os macrófagos que há algum micro-organismo causador de doença presente nas substâncias sendo digeridas. Esse alerta é, na verdade, a liberação de noradrenalina, o neurotransmissor. Essa mensagem torna os macrófagos mais ativos na proteção do tecido do intestino, fazendo com que capturem o agente infeccioso. O macrófago é uma célula de defesa do organismo e que atua no sistema imunológico. Os macrófagos são encontrados no tecido conjuntivo e se concentram em órgãos com a função de defesa do organismo. Se você não sabe, então fique sabendo! Olá, gente! Boa noite! Começando mais um Ciência Espírita Kids. Gente, vocês sabiam que o objeto de vocês tem a energia de vocês? Pois é! Exemplo, a minha caneta, o meu óculos, o meu celular e o meu tablet. Eles estão envolvidos pela minha energia. E até o ambiente que nós convivemos está sobre as nossas energias. Então, hoje vamos falar sobre psicometria ou vidência psicométrica. Então, vem comigo! Psicometria é a faculdade de ver enquanto em contato com objetos, pessoas ou lugares relacionados com acontecimentos passados, presentes e até futuros. Sintoniza-se de tal maneira com eles, descrevendo-os com precisão. Dividem-se em psicometria retrocognitiva. Relembra passado em contato com o elemento indutor do processo. Psicometria investigativa. Esse tipo de evidência tem servido a investigações de todos os tipos. Nos Estados Unidos, tem sido comum, a pedido da polícia, o emprego dessa faculdade por parte de diversos videntes para a localização de corpos de pessoas gravemente feridas ou simplesmente desaparecidas, tendo como elemento indutor uma fotografia ou uma peça de vestuário. Psicometria pré-cognitiva, faculdade de prever o futuro das pessoas, em contato com um elemento indutor do processo. As primeiras observações foram feitas pelo cientista norte-americano Joseph Rose Buchanan, que também criou a palavra psicometria em 1842. Bom, gente, até o próximo programa com mais um Ciência Espírita Kids. Tchau! Bom, galerinha, agora eu vou chamar para vocês o nosso clipe show. Isso! O nosso clipe show deste domingo é A Alma Não Tem Fim. Isso! Muito legal a musiquinha, viu, gente? Para te aprender que a alma é imortal. Nós somos imortais. Tá bom, gente? Então, olha aí, clipe show. Aí, roda o clipe! É como uma roupa que a gente veste, mas a alma essa sim pra sempre cresce. Quando aqui vivemos, aprendemos a amar, e um dia ao céu vamos voltar. A alma não tem fim, ela vai brilhar com
como uma estrelinha que não para de amar. Voa pelo céu, pelo mar e chão, sempre guiada pela luz da oração. O corpo é como uma roupa que a gente veste, mas a alma essa sim pra sempre cresce. Quando aqui vivemos, aprendemos a amar, e um dia ao céu vamos voltar. A alma não tem fim, ela vai brilhar como uma estrelinha que não para de amar. Voa pelo céu, pelo mar e chão, sempre guiada pela luz da oração. Opa! Legal, gente! Encerrando aqui o nosso quadro infantil, isso, com muita alegria. Um abração para toda a galera aí da Sociedade Espírita Lira do Vale. Isso! Um abração a todos vocês. 1, 2, 3, 4. No livro O Despertar do Espírito, Joana de Ângeles fala sobre o cansaço e o desânimo e explica que muitas vezes o corpo enfraquece devido ao estresse, frustrações ou enfermidades, fatores que comprometem as nossas resistências psicológicas, possibilitando o aparecimento do desânimo, que se expressa em forma de cansaço e desinteresse por tudo que nos cerca. Identificar a causa deste estado de saúde é importante para fortalecer os chakras e reestruturar as células para restabelecer o equilíbrio, tão necessária à manutenção da saúde mental e emocional. Mas, se continuarmos alimentando estados estressantes, estaremos impedindo a produção de componentes essenciais para o equilíbrio psicofísico, favorecendo o surgimento do desânimo. Sabemos que a prece favorece estados de bem-estar e devolve a alegria de viver e preenche o vazio interior. Portanto, a oração constitui uma poderosa terapia contra o desânimo, pois favorece a canalização de energias salutares dos espíritos superiores em direção à pessoa que deve estar receptiva a esta doação. Seja qual for a causa, não podemos deixar o desânimo dominar, e buscar a terapia mais conveniente é muito importante. Por vezes, um pequeno estímulo ou um alento são fundamentais para se sair de um estado de desânimo para o entusiasmo. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você quer adquirir os livros indicados neste programa e outros livros espíritas? Basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756 e boa leitura! E querendo rever este programa, visite-nos em nossas redes sociais e não deixe de dar aquele joinha e de nos seguir. E no próximo domingo estaremos de volta aqui na sua TV Grão-Pará. Prece ante o céu estrelado. Senhor, ante o céu estrelado que nos revela a tua grandeza, deixa que nossos corações se unam à prece das coisas simples. Concede-nos, Pai, a compaixão das árvores, a espontaneidade das flores, a fidelidade da erva tenra, a perseverança das águas que procuram o repouso das profundezas, a serenidade do campo, a brandura do vento leve, a harmonia do outeiro, a música do vale, a confiança do inseto humilde, o espírito de serviço da terra benfazeja, para que não estejamos recebendo em vão tuas dádivas e para que o teu amor resplandeça no centro de nossas vidas, agora e sempre. Assim seja.